Tá certo? Pronto, não começou a gravar, não pode começar. Não, aliás, espera. A gente tem uma divisão de tarefas. Já eu com o hábito, não, da gente começar as coisas, eu e tu. É o hábito de fazer as coisas juntas com Noara, aí a gente fica assim. Calma, calma. Ricleide, pode dar as boas-vindas, Ricleide. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira oficina de leitura, né? Que ela vai ter como tema o desconto, uma leitura da identidade afro-brasileira. Primeiramente, eu queria perguntar como estão vocês, né? Vocês estão como? Estão bem? Não estão? Estão contentes por estar aqui? Podem abrir o microfone, se quiserem, né? Eita, animada, Saudade ansiosa. do Ricardo apresentando. Eita, Pedro, estamos bem, que ótimo. Fico feliz que estejam todos bem, né? E aí, alguém aí gosta de leitura? Gosta de ler? Leitura é incrível, né? Acho que todos aqui gostamos. É, realmente. Sim, sim, ó. O pessoal gosta de ler, que coisa boa. Eu adoro ler, minha gente. A leitura me faz, sim, flutuar. Me leva para outros mundos. É incrível, eu adoro. O que vocês têm lido ultimamente, assim? Eu ganhei um livro, sabe? Eu ganhei um livro de romance policial. Aí eu comecei a ler agora. Coisa boa. Podem abrir o microfone, pessoal, se quiserem. Faço que nem Kátia, não me deixe falando sozinha, não. Eu gostaria de compartilhar aqui, de partilhar com vocês uma experiência. Eu faço a leitura diária da Bíblia. É um hábito que eu tenho desde de adolescente e eu mantenho, eu considero muito saudável. Gente, esse barulho é minha cachorrinha tentando derrubar a porta para participar da reunião. Barulho de fundo. Mas essa semana, especificamente, eu estou relendo Alice no País das Maravilhas com minha filha. Eu fui buscar. Já está interferindo o barulho lá de fundo, mas eu vou ter que desligar e dar um jeito lá. Não? Tá, pronto. Semana passada eu tive que ir a Patos buscar uns livros do outro projeto de leitura e estava tendo uma feira, eu acabei comprando uns livros para minha filha. E minha filha é do tipo que ela gosta de ler junto, ela não gosta de ler sozinha. Então, para incentivar, né, ela voltar a esse hábito da leitura, eu estou relendo Alice no País das Maravilhas. E estou achando maravilhoso, porque tudo que ela lê, ela começa, eu pergunto algumas coisas para ela sobre o livro que eu já li, eu pergunto de propósito ali, e ela me apresenta uma visão, um olhar sobre a obra completamente diferente do que eu tinha guardado da leitura que eu tinha lá no passado. E é tão legal ver isso, né? Que cada leitura, mesmo sendo o mesmo livro, cada leitura é diferente, porque contempla o contexto, a pessoa que está lendo, e está sendo maravilhoso ver Alice no País das Maravilhas pelos olhos e a leitura da minha filha. Nossa, que incrível, adorei. Eu queria que, quando eu fosse criança, minha mãe tivesse feito a mesma coisa por mim. Eu acho que eu ainda amaria mais a leitura. Quem me fez se apaixonar pela leitura foi minha professora de primeiro ano, primeira série. Ela amava. Inclusive, o meu primeiro livro foi Menina Bonita do Laço de Fita, que está relacionado, né, com o nosso projeto. E ele é muito incrível, esse livro, eu adoro. Nossa, aqui o pessoal comentando, ó, ultimamente estou lendo para os meus filhos, tá vendo? Isso é muito interessante. Essa leitura vai ajudar com que a criança ela vá desenvolvendo, assim, ela vá aprendendo mais e também aprendendo a ver o mundo de outra forma, aprendendo diversas coisas. É muito bacana, muito interessante. Parabéns aí para as mamães.
Qual livro, assim, que vocês preferem? Qual o preferido de todos? Sim, inclusive eu nem falei, né? O livro que eu tô lendo um livro também. Tô lendo A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Ele tem muita relação com o meu curso, que é Ciências Biológicas, e eu estou lendo e estou amando, ele é muito bom. Qual o livro, assim, preferido de vocês? O melhor livro que vocês já leram na vida? Como é uma saga inteira, mas, enfim, Harry Potter. Acho que não é novidade para ninguém, porque foi com esse livro, no caso, que eu comecei a ler, assim, ativamente, aí, né, perfeito. Sempre tem um livro, né, que influencia, assim, você a continuar lendo. Deixa você maravilhado com a leitura e você continua lendo. O meu livro, assim, preferido é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. É um romance incrível, muito lindo, apaixonante, eu adoro. Os Miseráveis, um dos favoritos. Muito bem, Rosana. É muito interessante esse livro, eu já ouvi falar. Eu ainda não tive, assim, a oportunidade de lê-lo, mas ele parece ser muito bom. E você, Adriela? Acho que você deve ter um livro preferido. Mulher, todo mundo falando e eu aqui pensando, qual deles? Aí eu penso em um, aí penso no outro. Caramba, mas talvez o livro que mudou a minha relação com a leitura, vamos colocar assim, talvez não seja o meu livro favorito, mas o livro que mudou com a minha relação com a leitura tenha sido Dom Casmurro de Machado de Assis, né? Depois de Dom Casmurro, depois da leitura de Dom Casmurro, eu tive um olhar muito diferente sobre o ler de forma literária, né? O ler texto literário. Então, acho que foi um divisor de águas para mim. Até aquele momento, eu lia por obrigação, né? Eu gostava de ler, mas eu lia o que a escola queria que eu lesse. Então, era aquela leitura, às vezes, de obras que eu não curtia muito, mas que tinha que ler, né? E aí, depois de Machado, eu tenho contato com um texto que me fez gostar muito, e a partir daí o contato com a leitura tem um novo significado para mim. E aí eu gosto de um monte de gente. É difícil escolher, assim, eu sou bem diversa, inclusive poesia, da poesia ao cordel, ao conto, à crônica, eu gosto de tudo, um pouquinho de tudo, assim. Eu acho que comigo foi meio que ao contrário, Adriele. Antes eu li o que eu gostava, eu li assim, romance, que eu adoro romance. Eu li romance, eu li ficção, de ficção eu amo, sou chonada. E agora eu estou sendo obrigada a ler, né, os livros que a faculdade pede, que não são meus favoritos, mas é o jeito, são os paradidáticos, eu não sou muito fã, não. Eu gosto de outros livros que me levam a imaginar. Entendi, é uma questão do gênero, né? Da preferência pelo gênero, né? Você gosta do gênero romance, né? Então, isso do romance romântico, pelo que dá para perceber no seu relato, né? Ainda é um tipo muito específico, assim. Então, acaba. Ah, eu não gosto. Romântico, eu não gosto dos romances românticos. Gosto de iludir, né, Adriele? Eu gosto mais daquela coisa dramática, de chorar. Eu gosto mais dessa coisa, assim. Edgar Allan Poe. Mas vamos lá, vamos embora. Pedro, a gente pode passar a palavra para Pedro e Cleide. Pode sim. Muito obrigada, viu, pelas suas boas-vindas. Vai ser a eleita agora a dar boas-vindas em todas as oficinas. Muito bem. Pedro vai falar um pouquinho sobre o tema da oficina. Fica à vontade, Pedro. Bom, gente, eu não sei muito bem por onde eu vou começar a explicar o tema da nossa oficina, então eu vou primeiro dar uma olhadinha no cartaz que a gente fez para eu tirar uma ideia do nosso tema. O nosso tema é. Deixa eu achar aqui. Achei. É Desconto, uma leitura de identidade afro-brasileira. Eu acho que a Adriele e toda a equipe de leitura escolheram esse tema, no caso, para mostrar que nem todos os contos
necessariamente precisam ser estrangeiros ou com personagens brancos, assim, como protagonistas. É muito difícil a gente ver contos e histórias com personagens negros como personagens principais ou assim, nesse meio. E a gente veio hoje mostrar a vocês como esses contos com descendência afro-brasileira são muito interessantes. Eu já li A Menina Bonita do Laço de Fita, eu acho que seja esse o título. E é uma leitura muito interessante e muito perfeita, eu indico demais. E a gente hoje vai abordar mais esses estilos de conto que vêm dessa origem afro-brasileira. É isso. Muito obrigada, Pedro. E aí, a gente vai fazer uma dinâmica agora, bem rapidinho, tá? Antes de começar necessariamente a apresentação, que é para saber qual é a bagagem que vocês têm em relação ao gênero conto, né? A esse texto que a gente vai trabalhar aqui na oficina de hoje, tá certo? Aí eu vou compartilhar aqui um link, que é o link do Padlet, e aí vocês clicam lá nesse link, tá? E eu vou compartilhar a tela em que vocês vão comentar as respostas para todo mundo ver, tá? Lembrando que as respostas são anônimas, de maneira muito espontânea, assim, sem ficar muito preocupado se vai errar, se vai acertar. Isso não é o importante nesse momento, tá certo? Então, vamos todo mundo clicando nesse link, indo lá para o site, é um site Padlet, né? E a gente vai, então, conversar um pouquinho, ó, dentro dessas 3 perguntas aqui, tá certo? Você já ouviu falar do gênero textual conto? E aí vocês vão fazer comentários aqui. Quais contos você já leu ou que leram para você na escola, né? Você gosta de algum conto específico? E aí, a gente gostaria de pelo menos alguns comentários aqui, né? Só você, ó. Sim, inclusive gosto muito bem. Vocês vão fazendo comentários, certo? E a gente vai percebendo aí qual é o conhecimento prévio, né? Que vocês têm, qual é o contato que vocês já tiveram com o gênero conto, tá certo? Fiquem à vontade para responder. Vamos lá. A mesma pessoa pode responder as 3 perguntas, tá certo? Vamos lá, e aí, quais contos que você já leu ou que leram para você na escola? Nenhum comentário aqui ainda. E existe algum conto que marcou, assim, que você gosta muito? Vamos lá, gente, podem responder. Todo mundo que está aqui na oficina pode responder. Não lembro os títulos, mas ouvi muitos contos e fábulas. Teoria do Medalhão, O Espelho de Machado de Assis, Venha Ver o Pôr do Sol da Lídia Fagundes Telles. E aí, quem mais? Gente, depois eu partilho com vocês eu tenho em PDF, o Venha Ver o Pôr do Sol, de Lídia Fagundes Telles. Eu organizei o PDF, na época que meus alunos não tinham o livro, e eu passei. É incrível, é muito interessante. A técnica que ela usa, ela deixa o final do conto muito em aberto. Então, você fica naquele final, ou você tem aquela decepção, porque você diz, nossa, mas aí, cadê o final? Ou você se encanta e fica com aquela gana que você começa a construir aquele final na sua memória, na sua imaginação. É muito interessante. Ah, que legal, eu quero. Esse eu não conheço, confesso que não conheço. Conheço algumas coisas dela, mas não conheço esse não. Compartilha mesmo, não. Vou só fazer uma pergunta para vocês, para provocar. Se um ex-namorado de vocês convidasse vocês
para um último encontro. E esse último encontro, ele convida, ele justifica por quê, mas ele convida, ou ela convida, né, se for o contrário, para que seja num cemitério. Vocês iriam? Meu Deus. Eu acho Vixe, que Maria, não. vai que ele me derruba lá, Deus me livre. Acho que eu não embarcava nessa, não. Eita lá. Fiquei preocupada agora, no. Engraçado como esses contos de Green, né, do Anderson, ficam mesmo na memória, né? São muito trabalhados na escola, né? Tu conhece esse livro, não? Faz de conto? Com vários autores que eu gosto muito. Lembro da escola, né? O conto é um gênero muito trabalhado na escola, principalmente o conto fantástico, né? O conto que é chamado de contos de fadas, né? Alice no País das Maravilhas, Novo Classifita, Menino de Engenho, não sei se é conto, não, é romance. Mas é muito bom, Pequeno Príncipe, incrível, muito bem. Mas não, que conversa é essa de cemitério, mulher? Eu não gostei, não. Eu não ia, não. Quem é o autor desse? A Menina do Interior? Não conheço. É o nome do livro, A Menina do Interior? O nome do conto, aliás? Interessante. Tudo bem, gente. Gostei de ver. Sim, Adri. Do Veríssimo esse. Foi Ah, daquela coleção de contos para se ler na escola. Eu amava ele. eu também gosto muito, gosto muito. Tanto das crônicas quanto dos contos. Morro de rir. Sempre trabalhei muito, principalmente quando eu trabalhava com fundamental. E a gente trabalhava muito com contos e crônicas, né? No fundamental trabalha muito, o oitavo, nono ano, né? É um gênero mais curto, é mais fácil de trabalhar, né? Com os meninos, por conta do nível de leitura e tudo mais. E Veríssimo estava sempre por lá, nos meus planejamentos. Que maravilha! Muito bom, gente. Novo, você quer fazer algum comentário? Eu estava escrevendo para não atrapalhar, mas eu sou péssima para digitar. Eu estou ficando com cãibra nos dedos, de tanto que eu digitei. Mulher, cansada, é. Então, eu particularmente tenho um apreço muito grande pelo conto. Eu vejo o conto, agora eu vou colocar aqui, assim, dizem que sinceridade demais não é legal, né? Mas eu vejo o conto como uma possibilidade de fisgar, de resgatar o leitor. Hoje em dia, com esse imediatismo que as pessoas querem tudo agora, para ontem, na verdade, nem agora é para ontem. Então, quando você traz aqui um romance, como a Lucélia falou, as pessoas ainda ficam, tem que ler o livro. Eu já escutei assim, o livro é grosso. Então, o conto eu vejo como uma narrativa que ela é atrativa para iniciar aquele indivíduo, aquele sujeito. Eu não gosto de falar o termo aluno, porque parece que a leitura está limitada aos muros da escola, e ela não está. Se a leitura fosse vista, concebida ou mostrada como um hábito e uma possibilidade além muro da escola, talvez as pessoas rejeitassem menos, né? Então, o conto eu vejo como essa possibilidade, porque tem essa questão da brevidade, poucos personagens, um conflito só, um enredo mais curto. Então, eu vejo até como essa possibilidade assim, antiga dos folhetins e das novelas, que você vê logo ali o finalzinho. Nem digo novela hoje, né? Que as pessoas passam tanto tempo para descobrir um final tão óbvio, mas digamos que uma série, que você está ali assistindo e rapidamente você vê o final do episódio. Então, eu vejo mesmo o conto como uma possibilidade de resgate do leitor, para que ele entre em contato com esse hábito, com esse ato de ver o mundo. Eu vejo muito a leitura como uma possibilidade de olhar para o mundo. É a literatura como possibilidade de olhar para o mundo. É ficção, mas ela tem aquele reflexo. Então, eu gosto demais dos contos nesse sentido, como profissional e como leitora também. Os de Machado de Assis, por exemplo, Rosana, eu sou apaixonada. Eu duvido que você termine de ler O Espelho, por exemplo, e você continue sendo a mesma pessoa.
Você lê e ele provoca a sair do seu lugar, da sua zona de Isso. conforto, a Machado perceber é isso bem assim. diferente, a perceber o outro diferente. Verdade, verdade, no... é a cara de Machado. Provocar a gente, tirar a gente das nossas zonas. Verdade. Que maravilha. Vou fechar então agradecendo a participação de vocês e ficando feliz que vocês tenham um contato aí com esse gênero tão importante. No, eu vou parar meu compartilhamento e você pode começar, tá bom? Ok. Agora vamos à pessoa que sabe mexer na tecnologia, que não sou eu, né? Mas vamos, a gente tenta. Deixa eu ver aqui, é uma guia. Gente, eu vou falando, olha como é interessante, viu? Eu vou falando para que eu possa me ouvir e possa acertar o processo. Adri, agora que eu coloquei para apresentação, me diz se ele ampliou para que todo mundo veja. Tá bom, tá ampliado. Ai, Tá sim. Aí eu acho que você já pode ir para o slide número 6. Que todos esses outros, podem até mostrar, mas todos esses outros já aconteceram. Foi mais um roteirozinho, né, que a gente criou. Isso, pronto. perfeito. Olha, eu contando, gente. Então, vamos lá, gente. Eu conto um texto, um jeito de contar, uma forma de escrever. É muito interessante. Eu trouxe aqui algumas origens da palavra conto, para que a gente possa compreender esse processo. Mas eu gostaria que vocês pensassem no conto como esse hábito que nós temos de contar algo a alguém, de trazer uma notícia, ou até de fofocar. É engraçado, né? Quem é do sertão, quem é do interior, conhece bem essa expressão. Agora eu posso falar com Rosana, eu vou ficar cutucando Rosana o tempo inteiro, que eu sei que ela é da minha terra. Lá no Sítio Galante, gente, eles diziam assim, gente, eu não te conto. Então, olha bem que interessante, esse não te conto, a fofoca é exatamente essa essência do contar. E nós estamos contando o tempo inteiro. Não é o gênero literário, conto, não é um gênero que se distancia tanto da nossa realidade, das nossas práticas cotidianas. Nós nos reconhecemos nesse gênero contar, nesse gênero conto. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, é um texto, é um gênero literário, sim, mas também é um jeito de contar, é uma forma de dizer, uma forma de escrever. E é muito interessante. Minha avó, ela tem 83 anos e ela sempre diz, não é o que você diz, mas como você diz. E eu digo isso, ó, o conto é o como você fala, como você vai contar aquilo ali. Essa palavra ela vem do latim, eu trouxe apenas duas informações aí para vocês, para a gente não cansar, né? Quer dizer, contar, calcular no sentido matemático, quer dizer invenção ou ficção. Aí eu vejo que esse comento vem muito daquele ditado popular que fala assim: quem conta um conto aumenta um ponto. É bem da fofoca mesmo, né? Quem conta uma história, ou uma história, a gente vai ver essa diferença depois, sempre tem algo a mais para colocar ali. Eu acho isso fantástico, né? Por isso que eu digo que tudo que eu escuto eu filtro um pouco, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Desse modo, podemos entender essa palavra como história inventada ou contada, ou as duas coisas, mas que representa as crenças, os pensamentos e o imaginário de um povo e de sua cultura e história. Aí a gente pensa aí nos contos dos irmãos Grimm, nós pensamos nesses contos populares que as pessoas mais velhas tinham um hábito de passar de geração para geração. Nós tínhamos o hábito lá no meu sítio, lá no Galante, nós não tínhamos energia no início, né? Quando eu era criança, não tínhamos energia. Então, quando eram aquelas noites mais quentes, nós sentávamos nas calçadas com os antigos candeeiros e eu sempre ficava escutando aquelas histórias da minha avó. As histórias que ela contava foram a minha inserção no mundo da leitura, a leitura do conto oral. E isso é muito interessante. Conhecendo um pouco sobre a estrutura, brevemente, para que vocês tenham essa ideia de como esse gênero literário, que às vezes nós colocamos tão distante de nós, estão, na verdade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá?
escrito ou oral, independente dessas duas modalidades, eles têm personagens, e o interessante é que são poucos personagens, então eu consigo ali abstrair, eu consigo ali identificar os elementos de maneira mais profunda, eu consigo me apropriar do evento, do que está sendo contado. Por serem histórias curtas, os contos costumam ter poucos personagens. O narrador segue o que os gêneros textuais da narrativa sempre trazem, né? Ele pode ser o narrador em primeira pessoa, o eu está imerso, inserido ali no conto, aparece nas situações, nos enredos, no conflito, o eu está junto, tá? Machado de Assis tem por característica trazer esse eu narrador, esse eu personagem ali envolvido na narrativa. Tem a narrativa em primeira pessoa, que pode se desvincular em dois, tá? Eu não coloquei aí, porque eu acredito que é uma informação que nós podemos passar aqui de maneira mesmo contada. O narrador em terceira pessoa, ele pode ser apenas aquele que conta, como se estivesse vendo ou distanciado das situações, é o narrador em terceira pessoa, ou ele pode ser o narrador em terceira pessoa com uma especificidade, a onisciência. Olha que nome bonito, eu acho lindo esse nome, gente. Dá vontade, às vezes, de pegar esses nomes da literatura e colocar nos filhos da gente, né? Onisciente. O narrador onisciente, ele é em terceira pessoa, ele não faz parte diretamente do enredo, da narrativa, mas ele é como se fosse a consciência, o psicológico das personagens. É como se ele conseguisse entrar ali na cabeça da personagem e saber exatamente o que ele pensa, o que ele sente, ou o que ela pensa, o que ele sente. Tá? Falando em literatura, às vezes a gente sai um pouco do conto, né? Mas vamos lá. O livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um dos livros que mais me provocam com essa questão da onisciência, porque você vê exatamente que as personagens não têm fala, né? Fabiano não fala, assim, a Vitória não fala, os meninos sequer têm nome, né? Os filhos, mas o narrador onisciente, ele está em terceira pessoa, passando para o leitor tudo que aqueles personagens em sofrimento, em vivência, estão ali sentindo, pensando ou achando sobre as situações. Esse narrador eu considero fantástico, porque é uma necessidade que o autor tem de lançar na sua obra um narrador que tenha o poder de vidência, de ser vidente mesmo, de estar ali dentro da cabeça das personagens. Eu acho isso fantástico. Mas, claro que, quando eu digo acho isso fantástico, é uma questão mesmo de visão. É minha como leitora. Vocês podem pensar, não, Nara, eu prefiro que o eu esteja ali envolvido. Eu prefiro o que Machado de Assis faz, colocando o eu como personagem, né? Aí nós temos o tempo, que refere-se a uma época, né, da história. Isso é muito, muito rico nos contos, porque eles nos conduzem àquele período. É uma possibilidade de, através da leitura, eu lembro que falaram aí, alguém falou que a leitura faz com que eu viaje. Eu escutei alguém dizendo isso no início. E é isso mesmo. A leitura, ela nos possibilita essa experiência mesmo de cápsula do tempo, né? Eu não vivi naquele século, eu não vivi naquela época, eu não conheci aquela personagem, nem pessoas que tivessem aquelas características. Eu tenho esse hábito de adentrar nos contos, adentrar na literatura e sentir aquelas personagens como se elas tivessem vida e sentindo o que elas sentem também. Então, o tempo é esse momento, é esse espaço do tempo que a gente viaja no decorrer da leitura, tá? O espaço é o local onde se passa a história. No conto também, isso tudo é reduzido. Um espaço só, ou no máximo 2 espaços, para que você consiga localizar bem as situações onde elas ocorrem e o tempo quando elas ocorrem. O enredo, que é a sequência de acontecimento, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu estou colocando aqui uma sequência, um enredo da vida, né? E o conflito, que é o que eu mais amo.
Inclusive, alguém tinha falado aí que amava romances. A característica literária da literatura, né? A característica literária do romance é o conflito, independente se ele é o romance romântico ou se ele é o romance romance mesmo, assim, no sentido de conflito. Ele apresenta um conflito. Tem uma obra literária chamada Pai que é Mãe, e mostra bem os desafios de um pai que não apresenta no livro, né, mas que traz esses desafios de um pai que, por não possuir ali naquele núcleo familiar a figura, a personagem da mãe, ele passa por todos os desafios de educar duas filhas. Ou seja, ele é o pai, ele faz a figura masculina ali, ele tem que passar por todos os processos de educação e desafios de um núcleo familiar com as meninas. Então, é um romance, pois traz ali uma situação-problema que é vivenciada pelos personagens. Por se tratarem de histórias curtas, especificamente o conto, é comum haver apenas um conflito. Mas, por exemplo, nessa obra, nesse conto, Pai que é Mãe, você tem ali mais de um conflito, tá? Você tem 2 conflitos. Mas contanto que sejam conflitos breves, para que você consiga resolvê-los, solucioná-los no final, né? A escuta de si... deixa eu me Nora, Oi, pode falar. só tem interrompendo só um pouquinho, tu falando em conto, e eu lembrando que na época da escola, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Pode falar, Rosana. Pronto. Eu lembro que na época da escola eu escrevi um conto, sabe? Que lá no meu sítio chegou o orelhão. Não tinha telefone e chegou o orelhão. Aí eu decidi escrever um conto sobre a chegada do orelhão. Ficou bem interessante o conto, tipo, como você falou, poucas personagens, as personagens do próprio sítio, o espaço era o espaço onde ficava o orelhão, que era aquela luta, aquele corre. Quando o orelhão tocava, quem ia atender? Quem é que era a primeira pessoa que ia atender? Todo mundo correndo naquela euforia para atender o telefone. E ficou bem interessante, você falando e eu lembrando desse conto que eu escrevi no ensino médio. E olha que legal, viu, Rosana? Você escreveu, você aproveitou aquela oportunidade, aquela vivência, aquela situação que estava no seu mundo e trouxe para a escrita, né? Transformou em conto escrito. Mas certamente, mesmo que você não tivesse concretamente colocado isso em palavras, no texto escrito, ao trazer essa memória hoje aqui, nos mostrar, você acabou de construir e resgatar o conto. Você nos contou a sua experiência com o conto, e dentro dessa sua experiência com o gênero conto, de escrita do gênero conto, você contou a história do orelhão lá no seu sítio. No meu não tinha orelhão, não, viu? Mas eu imagino que se tivesse, ia ser essa mesma correria para poder atender. Quando eu falo aqui da questão do... Era engraçado. Quando eu falo aqui da questão do conflito, gente, esse, por exemplo, olha eu vendendo peixe de Lídia Fagundes Telles, viu? É muito interessante como ela instaura, coloca esse conflito de uma maneira tão criativa e tão legal no conto Vem a Ver o Pôr do Sol, que o conflito, ele deixa de ser apenas das 2 personagens que estão ali envolvidas, dos protagonistas ali, e de repente passa a ser teu. Quando eu lancei essa pergunta para vocês, é porque todas as vezes, gente, que eu leio esse conto, que eu trago esse conto para a sala de aula, de repente quando chega o ponto dessa pergunta que eu fiz para vocês, se vocês aceitariam ter um último encontro com um ex-namorado num cemitério abandonado. Quando chega nesse ponto da informação, nesse ponto da apresentação ali do conto, o conflito deixa de ser apenas do conto, e a autora ela permitiu que que o leitor envolvesse-se naquele conflito também. Você começa a dizer, mesmo sem querer, assim, é inconsciente, você faz, Deus me livre, eu nunca queria, eu não ia entrar num barco desse, não. Então, o conflito instaurado no conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lídia Fagundes Telles, ele é tão provocador que ele puxa o leitor para o enredo, ele leva a gente para aquela situação. É muito interessante.
A escuta de si e do outro através dos contos. Gente, eu afirmo isso aqui categoricamente. A escuta de si e do outro através do conto. E não é apenas o conto, não. É a poesia, é o romance, é a crônica, tá? A leitura, ela nos permite, ela nos dá essa oportunidade de, num mundo cheio de tanto barulho, de tanta turbulência, a gente conseguir, através daquele ato de ler, escutar a si próprio, escutar-se. E, ao mesmo tempo, ao observar os conflitos vivenciados por aqueles personagens, você começa a observar o outro, que às vezes está ali na literatura, mas que reflete, tem o reflexo da minha vida, da realidade. Então, permite que nós observemos também e que nós possamos compreender o outro, que às vezes no dia a dia, nessa enxurrada de informações e de relações corridas, nós não temos a possibilidade de ver o outro, de escutar o outro, de compreender o outro. O conto e a literatura é esse momento de escuta de si e do outro. Quando eu li a primeira vez O Espelho, de Machado de Assis, vocês não têm noção, eu acho que se eu tivesse pagado uma sessão de terapia, não tinha funcionado tanto quanto a leitura de O Espelho. Pode ter certeza disso. Os psicólogos iriam morrer se descobrissem isso, iam acabar, iam queimar os exemplares de O Espelho de Machado de Assis, gente. É muito interessante. É uma autorreflexão. O conto é uma forma textual de origem oral, é bom saber isso, tá? Lá nos primórdios mesmo, o conto já existia. Era de geração em geração. Os contos de Grimm, por exemplo, eles eram orais. Muito tempo depois é que eles foram transcritos. E nesse eu conto que conta, tu conta que ele conta, nós sabemos que quem conta aumenta um ponto, e na origem os contos têm uma formação, têm uma ideia que vai sendo, eu não chamo de desconstruído, na verdade vai sendo transformado com o tempo, que eu acho muito legal, tá? Sua transmissão de geração em geração foi e ainda é fundamental para a construção de um espaço de vivência entre as pessoas e sua história. Essas narrativas nos constituem como grupo, como povo e como nação. Então, com certeza, os contos Grimm têm aquela constituição lá de onde eles surgiram, tá? Aqui, hoje, especificamente, nós vamos falar do conto que traz essas origens, essa identidade afro-brasileira. É muito interessante você ver isso, né? Eu particularmente, com todo respeito às outras concepções, eu particularmente não gosto da expressão afrodescendente. Quando você fala afro-brasileiro, você está falando aí do encontro de culturas. Você está falando aí do momento em que essas duas vertentes, essas duas ideias, essas duas concepções de vida, de palavra, de arte, de religião, se encontram. E o encontro, ele é sempre rico, ele é sempre inovador, ele traz sempre algo novo e algo construtivo. Quando você pensa na afrodescendência, essa é uma concepção minha, você pensa só nessa coisa assim, aquela coisa distante, que não é mais minha, e agora eu sou o quê? Né? Afro-brasileiro, você percebe essa ideia da junção, do nascimento de uma nova cultura, respeitando as duas. É bem interessante quando eu penso dessa maneira, né? Mas respeito os outros pensamentos. Sentar na calçada, no terreiro, na roda de leitura da escola. Eu amo fazer roda de leitura, e quem é meu aluno lá no IF sabe que eu vou ali para o meio daquele pátio da cantina, fazemos roda de leitura mesmo. E realizar a leitura e a escuta de contos ou populares. Eu, particularmente, amo contos populares. É um processo importante na constituição do leitor e no reconhecimento de nossa identidade. Foi escutando minha avó, lá no Sítio Galante, contando as histórias do passado, que eu resgatei de onde eu vim para estabelecer quem eu sou agora. Tá? Foi escutando esses contos que eu me constituí, né? E me tornei leitora. O primeiro que nós trazemos hoje é o conto Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, uma das nossas brilhantes escritoras da literatura brasileira. Eu primeiro gostaria que alguém fizesse a leitura para que depois eu conte a história
que fez essa obra, que construiu esse conto. Para vocês terem noção como o conto é, antes de tudo, oral. Menina Bonita do Laço de Fita é famoso, muitas pessoas conhecem, as pessoas leem e gostam, mas é tão rico quando a gente vai além do que está ali, trazendo os outros sentidos, ou seja, aquilo que deu origem à obra. Se eu não me engano, alguém tinha ficado responsável pela leitura. É isso, Adriele? Se não, tranquilo, eu faço. Rosana. Eu. Estão me ouvindo bem? Sim, Rosana. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes. Os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que tinha visto na vida. E pensava, quando eu casar, quero uma filha pretinha e linda, que nem ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é o segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra. Adri, eu acho que ela caiu, ou foi para minha que caiu? Acho que foi ela. Eu também ficou mudo para mim. Eu Uma achei que história tinha de sido comigo. feijoada, quando a mãe dela e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, Agora sim, Rosana. foi? Tá me ouvindo? Rosana? Acho que não. Agora sim, Tá me agora ouvindo? voltou. Ouvindo? Agora sim, Rosana. Nós deixamos Oi, de tá me escutar ouvindo? Eu feijoada, uma parei, história vocês de pararam de ouvir em feijoada. que parte? Terceira linha. Tá Tá. certo. Vou continuar, tá bom? Tá.
A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ela queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Tinha coelho de todas as cores, branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: coelhinha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha. Parabéns pela leitura, Rosana. Agora eu relembrei minha infância. Obrigada. Estão me escutando, gente? Sim. Oi? Sim. Sim, no. Ah, tá. Desculpa, gente. É porque como eu estou com os slides aqui, eu não sei quando trava, fica uma angústia aqui do outro lado, viu? Mas vamos lá. Esse conto, gente, é muito legal, porque ele traz a essência dessa diversidade, né? Da cultura, que no Brasil a diversidade não está só na cultura, está na cor da nossa pele, está na cor dos nossos olhos, está na nossa fisionomia. A diversidade é a marca da nossa história, né? E marca mesmo dessa construção afro-brasileira. Esse conto é interessante, gente, que em uma certa entrevista, Ana Maria Matos perguntaram se ela tinha feito esse conto para abrir uma discussão mesmo racial, e ela disse que foi muito natural a construção desse conto. Ela estava no seu segundo casamento, ela já tinha 2 filhos homens, e ela estava grandes, né, crescidos, e ela estava no segundo casamento e tinha acabado de ter a sua filha, a sua primeira filha. Como o seu segundo marido era um europeu que estava aqui no Brasil, que casou com ela, era muito, mas muito branco. A filhinha dela, que nem puxou a tonalidade da pele dela, puxou a tonalidade da pele do marido, muito branca. E ela ficava brincando, ela, o esposo e os 2 filhos, ficavam brincando com a bebê, conversando, né? E fazendo esses contrários, esses paradoxos aí, chamando ela de coelhinha, porque ela tinha um coelhinho de brinquedo, e ficava brincando que o coelhinho perguntava para ela. E com isso, diante de tantas brincadeiras e tantos diálogos, em um certo dia em casa, o esposo dela olha para ela e diz: olha, a gente já criou tantas histórias e tantos enredos para nossa filha que viraria um livro. E ela criou o conto Menina Bonita do Laço de Fita. Na verdade, a Menina Bonita do Laço de Fita é a filha dela, que quase não tinha cabelo, e que para as pessoas identificarem que era uma menina, ela colocava um laço de fita no cabelo, na cabecinha da bebê, para saber que era uma menina. Olha bem, viu a questão? E a menina era muito branquinha e ela começava com esse coelhinho fazer essas perguntas. E ela disse que foi muito natural trazer essa questão da diversidade, não teve a intenção. Aí eu lembro de um certo conceito que diz assim: nós temos controle sobre o que nós falamos, né, dizemos, mas nós não temos controle dos sentidos, dos significados, porque eu já li muito que esse livro aí traz uma questão racial, e o intuito dele inicial não foi esse, mas ele trouxe em detrimento de quê? A autora, com certeza, tinha essa leitura de mundo. A autora, com certeza, respeitava e tinha essa ideia da diversidade muito dentro do seu pensar e do seu escrever.
tá? Eu acho muito legal trazer essa ideia da diversidade, principalmente os filhotes, né? Que nasce filhote rajado, nasce filhote branquinho, nasce filhote pretinho, mostrando mesmo que a riqueza e a beleza, a identidade no Brasil está na diversidade. Todos são bonitos na sua identidade. Quer falar algo, Adri? Fica à vontade, viu? Que eu vou falando. Não, mas é muito bom ouvir você. Às vezes eu fico Eu pensando, aprendo. eu monopolizo, entendeu? Não, que conversa é essa? Eu gosto demais, eu aprendo demais com você, não, você não tem noção, né? É bom demais. É interessante como, né, a gente pode, como Nora bem colocou, né, Ana Maria Machado não é uma mulher negra, né, mas teve a sensibilidade para com a diversidade. Então, é importante, sim, que nós também façamos leituras de autores negros, autores negras, até porque é necessária, né, essa valorização, é importante, tanto que a gente vai trazer aqui mais 2 autores, e ambos são negros, né, mas também existem obras de pessoas não negras que têm a diversidade como mote, a diversidade como tema, né, e por isso esse conto tão famoso foi trazido hoje para abrir, né, essas leituras esse primeiro momento, nessa primeira oficina, né? E aí, quando Nora fala de identidade, assim, eu acho muito bacana, porque a menina, ela brinca, né, com essa questão da sua beleza, da cor. Então, você vê que ela é uma menina feliz com aquilo, orgulhosa, né, das suas origens, que não sabe exatamente qual é a resposta a dar, até porque ela é muito pequenininha, muito novinha, ela não entende por que ela é pretinha e o coelho é branco, ela não sabe disso ainda, né? Mas, em nenhum momento do livro é colocado ali algo negativo atrelado à beleza da menina, à cor de pele dela, às origens que ela possui, é o contrário disso, né? E a gente precisa fazer, ir nessa contramão do que muitas vezes a sociedade faz com as suas crenças, com aquilo que está posto, principalmente na televisão, nas séries, nos filmes, né, nos comerciais, né, nas propagandas. Infelizmente, a cultura branca europeia impera ainda com muita força e a gente não tem uma representatividade da população brasileira nesses espaços da maneira que a população brasileira é. Né? Então, é relevante demais esse tipo de obra, né? E aí, Nora já pega o gancho, né, aqui para falar um pouco sobre os contos tradicionais de origem africana, que também vão nessa mesma pegada, nessa mesma linha, né, de trabalhar com a memória, de trabalhar com o orgulho, que eu acho que, para mim, Menina do Laço de Fita me marca pelo orgulho que a menina tem de ser do jeitinho que ela é, e isso é muito bacana, né? Eu me sinto aquele coelhinho ali, né? De alguém que admira demais, né? Como é que faz, né? E é engraçado, porque quando eu estava grávida, né? Meu esposo é negro, e quando eu estava grávida, todo mundo que falava comigo, eu dizia, é uma pretinha, eu vou ter uma pretinha do cabelo cacheado, vai ser uma pretinha do cabelo cacheado. E os cabelos cacheados vieram, né? A pretinha ficou ali um café com leite, ficou no meio termo. Não veio a pretinha que eu estava imaginando, porque realmente miscigenou, né? Misturou as minhas origens, as origens dele, né? Mas é engraçado, só para vocês terem uma ideia do quanto aquilo estava, aquela admiração, né? E aquele orgulho estava ali. Eu achava que estava gerando uma pretinha de todo jeito. E ela é uma pretinha na origem dela, né? A origem familiar, paterna, né? E a gente faz muita questão de trazer livros, bonecas, expressões culturais, para que ela já vá conhecendo essa ancestralidade, né, que é tão forte nos contos tradicionais de origem africana, que é o que Nora vai introduzir agora. Isso mesmo, pessoal. E olha que interessante, viu? Essa leitura construída sem intenção, mas que teve um efeito magnífico aí de Ana Maria Machado, traz mesmo o enfoque, né? Quando você vê o desfecho ali do conto, é exatamente a diversidade. O desfecho é a diversidade. E o que nós observamos, como a Adriele bem falou aí,
a mídia televisiva, a mídia nas redes sociais, através de anúncios publicitários, de propagandas, colocando sempre lugares, né? Beleza negra, beleza europeia, ou colocando um estereótipo de beleza. Então, quando nós começamos a ler essas obras literárias e começamos a perceber que, na verdade, que nós pertencemos a uma raça, que é a raça humana, e que dentro dessa raça humana há uma diversidade que ela vem para enriquecer e não para dividir. Quando nós observamos isso e compreendemos isso, eu vejo mesmo que somos mais felizes, nos aceitamos, aceitamos quem somos, porque sabemos de onde viemos e como nos constituímos. Eu vejo muito isso. Vejo também, eu vou partilhar aqui com o pessoal da Cavalhada, mas uma experiência que nós tivemos lá na comunidade quilombola Gia, nós escutamos deles que muitas vezes acontece uma dificuldade, né? Constrói-se uma dificuldade de se auto-identificar, de construir a sua identidade negra. As pessoas não se identificam tal qual, como sendo. Mas quando nós pensamos em identidade, nós pensamos em construção. A identidade é uma construção e não uma divisão, tá? Pensando nesse sentido, é que nós vemos aí o conto de Ana Maria Machado, pensando mesmo, qual foi a construção, qual foi o desfecho nesse texto aí? A diversidade. Ele ama todos os filhos, coloca logo a ideia do filho, né? Que é aquela questão do amor que você tem, desse vínculo incondicional, e a diversidade. Tinha coelhinho manchado, tinha rajado, que é chamado de rajado lá, tinha coelhinho completamente branco, pretinho, e nessa diversidade todos eram filhos, todos eram irmãos. Essa ideia mesmo. E quando eu passo a perceber essa construção na minha identidade, eu me valorizo, eu valorizo o outro. É o meu amor sendo refletido, o meu amor por mim sendo refletido, reconhecendo minhas raízes. Os contos tradicionais de origem africana, tá? A identidade afro-brasileira através dos contos e descontos. Você vê aí, né? Quando você pensa na identidade afro-brasileira, ela pode vir do autor que é afro-brasileiro, ou pode vir do autor que tem leitura e que reconhece essa diversidade na nossa cultura, né? Não é apenas o autor africano, descendência africana, ou africano mesmo. Então, quando você pensa nesses contos, você começa a identificar ali ideias e conceitos que representam a memória de um povo, sua perpetuação, a sua cultura, crenças através dos contos orais. Aquilo que chamamos de descontos são os textos orais e escritos, em sua maioria, tá? Que ainda assim narram a cultura afro-brasileira. A adaptação de um povo nas novas terras, nas novas condições. Marca-se pela contação de histórias e de histórias a trajetória de um povo negro aqui no Brasil. Suas lutas, seus guerreiros, seus heróis, sua força e sua persistência, tá? História com H e história com E. A história é aquilo que a gente traz da história, que é do real, mas que nós incorporamos ali a imaginação, a criatividade e começamos a dar asas ao que é contado. Isso é história. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, história é o que é verdade, história é o que é mentira. Não tem nada a ver com essa concepção, tá, gente? História é o que está no plano do tempo e dos acontecimentos reais, e história é aquilo que é resgatado desse contínuo de tempo e de espaço, e é contado através dessa visão repleta de imaginação, de criatividade, de memória. Se nós contarmos uma história aqui, começarmos a brincar daquele antigo telefone sem fio, lá na ponta sairão alguns elementos diferenciados, porque cada um conta ao seu modo e do seu jeito. Mas, ainda assim, os contos são esse celeiro, representam esse celeiro onde nós podemos beber, reconhecer e conhecer as raízes da cultura brasileira, que a cultura brasileira é afro também, tá? Contar histórias, fazer e perpetuar histórias.
tá? Uns negros na cor, outros na cor e na forma de descrever o mundo. Ana Maria Machado, ela é negra na forma de descrever o seu conto, né? Uma tradição que se confunde com a própria história brasileira. Ainda, afinal, desde que aportaram por aqui no período da escravidão, os africanos trouxeram consigo seu modo de interpretar a realidade, e esta é uma influência tão profunda que fará sempre parte do nosso repertório linguístico. Nós temos a história do povo africano aqui na cultura afro-brasileira impressa no nosso modo de falar, na nossa comida, na nossa dança, no nosso vestuário, por exemplo. Essa citação aí era para ter usado aspas, viu, gente? Do site A Cor da Cultura, Literatura e Oralidade, Mojuba, maravilhoso, tá? Aconselho visitar, explorar, porque tem muita coisa legal lá para vocês verem e conhecerem. Alguns contos africanos é o título de uma obra que foi criada, foi construída aqui no Brasil através de uma relação entre a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e uma universidade no Congo, República Democrática do Congo. Houve um projeto de extensão em comunhão com essas universidades, né? Era o mesmo projeto de extensão entre a Universidade de Lavras, em Minas Gerais, e a Universidade do Congo, e o resultado, que nem tinha como objetivo principal isso, o resultado foi um livro de contos africanos que, mesmo lá no Congo, eram orais. E o desejo do professor era torná-los, eternizá-los, na verdade, através das palavras, da escrita. Butoa Banlingue nasceu em Quiumba, República Democrática do Congo, em 66. Sua tese de doutoramento, né, Literatura e Civilização da África, pela Universidade Pedagógica Nacional do Congo, né, é mundialmente conhecida. Tem várias formações complementares, sendo uma delas na Universidade Federal de Lavras, UFLA. E olha bem qual era a formação, a capacitação complementar que esse professor fazia. Ele fazia uma capacitação em gestão do meio ambiente. Eu achei isso super interessante. E no decorrer desse projeto de extensão e dessa formação, ele mostrou o desejo por trazer, por mandar aqui para o Brasil esses contos africanos que eram orais, de tradição oral, e ele queria escrever. Um deles nós trazemos aqui, chama Noiva a Qualquer Preço, mas tem vários. E o que é mais interessante, que eu percebi enquanto leitora da obra de Butoa, é que os contos de origem mesmo africana têm uma semelhança com as nossas fábulas, com os nossos... Qual é a semelhança? Tem sempre um ensinamento, tem sempre algo a nos trazer como um ensinamento. É muito interessante. A gente aprende como moral da história, né? O moralzinho da história. Quem vai ler pra gente é Kaline, Nora. Ela tá por aqui? Tô. Sim. Começar. Pode começar, fica à vontade. Há muito tempo, muito antes que a árvore crescesse atrás da casa de meu avô, muito tempo antes do nascimento destas aldeias daqui longe, muito longe, viviam governados, mas gentis, bruxas e pessoas boas. Senhor Shebuchu queria como mulher uma jovem da aldeia próxima. O noivado levou muito, muito tempo. A moça, filha única, era considerada uma pérola. Para tê-la, ele teve que passar por muito sofrimento, muitos exercícios de acordo com os caprichos do sogro. Ao noivo, o padrasto pediu-lhe para trazer a cauda da serpente. Isso foi feito. O jovem recebeu parabéns por sua bravura. O sogro indicou-lhe que isso não era tudo. Assim, em frente ao conselho de família, no meio da vila, na Buchenche Ruchu, ou Casa dos Homens, o padrasto disse a seu futuro genro:
O leão que rugia na noite passada pode nos destruir todo o vilarejo, antes que se faça seu casamento, e você perderá a mulher que está procurando. Amanhã não quero mais ouvir o seu rugido. Você vai me trazer antes de eu dormir os caninos do animal que perturba meu sono. O homem ficou meditando. Sua mente estava caçando antes mesmo dele entrar na floresta, na montanha do leão. À noite, seu avô veio a ele em sonho e disse para ir perto do antigo bebedouro, local onde se pega água na mina. Lá, o jovem abriu o pacote de folhas de bananeira escondido atrás da pedra e encontrou os caninos do dito leão, cujo cadáver não estava muito longe dali. O homem foi entregá-los para o sogro, que, aparentemente, não queria lhe dar sua filha. Depois de felicitar o jovem por sua coragem, exigiu outra coisa. Meu filho, isso é bom, você é corajoso, mas olha a floresta em torno de nós. Ela não permite que a mulher que você está procurando veja o outro lado da montanha. É necessário arrancá-la. Faça isso para que, antes de me deitar, e também sua esposa, possamos ver claramente o outro lado. O jovem voltou para casa desanimado. Ao longo do caminho, passava através do tapete de folhas, e, um pouco longe do domínio real, as folhas secas de bananeiras tomam a palavra. Durante anos, a geração de seus avós nos entretiveram. Usavam-nos para embalar os tufos. Estamos orgulhosas. Além disso, seu avô acabou de nos contar tudo. Vamos atendê-lo. Na data de hoje, antes do pôr do sol, toda a colina estará desfolhada. Antes, o noivo viu-se em sua mulher e estava chorando, mas com essas palavras secaram-se as lágrimas. O sol continuou o seu caminho para o seu pico. O noivo estava ao lado da estrada. De repente, as folhas secas começaram a se esfregar umas contra as outras. Esfregaram-se e esfregaram-se novamente. Com o atrito, ocorreram calor e fumaça. Em seguida, fogo. Toda a colina ficou nua, como a cabeça do seu avô. Não existia nada além de cinzas. Por sua parte, o jovem recuperou sua esposa, eles tiveram filhos e um novo mundo. Quando queremos, podemos, sobretudo com a ajuda de amigos. Obrigada, Kaline, pela excelente leitura, viu? Eu achei fantástico, gente. Tinham tantos que eu demorei um tempão para poder dizer, vai ser essa aqui, vamos escolher essa aqui. E eu vou dizer para vocês, sabe por que eu escolhi essa aqui? Olha bem o finalzinho, viu? Quando queremos, podemos, sobretudo com a ajuda de amigos. Eu estava precisando de uma palavra, no dia que eu estava lendo isso aí, eu estava precisando de uma palavra e a Adriele me deu essa palavra. Você acredita? Ela nem sabe disso, eu estou falando agora aqui. E quando ela me deu essa palavra, eu lembrei de todos os contos que eu tinha lido de Butoa e com dúvida sobre qual colocar aqui, eu disse, eu vou colocar esse, porque foi a dica espiritual que Deus deu. Quando queremos, podemos, sobretudo com a ajuda de amigos. Foi por conta disso a escolha do conto, viu, Adriele? E é fantástico esse conto, gente, porque ele mostra, por exemplo, as dificuldades que a gente enfrenta. Mostra como é que, antigamente, lá na África, como é que as tribos faziam quando alguém desejava ou queria casar-se com a filha. Aqui na cultura, não na cultura brasileira, né? Mas antigamente na cultura brasileira também. Mas havia essa questão da gente pagar um dote, né? Quando tinha o desejo de casar-se, o homem tinha que pagar um dote. E na cultura das tribos africanas, eles tinham, por dote, fazer algo que fosse heróico, algo que mostrasse a sua força, que mostrasse que você era capaz de prover aquela família e de ter aquela mulher como esposa. Eu achei isso tão bonito aqui ao final. E essa mensagem foi riquíssima para mim. Quando queremos, podemos, sobretudo com a ajuda dos amigos. Agora, gente, tem um outro autor, esse já não é africano, tá? Esse aqui que nós passamos, ele é Butoa, ele é um congolês, ele é africano.
Mas esse autor que nós vamos conhecer agora, ele é brasileiro e é uma das maiores representações da literatura brasileira, afro-brasileira. É um dos maiores representantes da literatura afro-brasileira. Ele, no meio literário, é conhecido como Kuti. A Adriele trouxe, vai trazendo para a gente, né, traz para a gente alguns livros dele. E ele, nessa obra aqui, Contos Escolhidos, ele traz aí diferentes contos, é muito legal. Um específico, eu fiquei encantada, porque traz uma questão, um conflito que não é só da questão da negritude, mas é algo que se instaurou na cultura mundial, e é interessante a gente refletir a partir da cultura africana, tá? O nome dele é Luiz Silva, mas vocês não vão encontrar no mercado da literatura como Luiz Silva, e sim como Kuti. Ele tem doutorado pela Unicamp, e a primeira vez que eu tive contato com ele, olha, sem nem saber o ícone que a criatura era, que o ser humano era, ele estava dando uma palestra na Unicamp, e eu estava lá, por acaso, fazendo uma outra formação, e assisti a palestra dele. E ele é incrível, ele mostra a literatura, o negro, na sua construção, nos seus conflitos, na sua inserção dentro da cultura brasileira, e por aí vai, é muito interessante. Dentre os contos, eu trouxe esse Incidente na Raiz, que eu gosto desde o título. Olha bem, Incidente na Raiz, a pessoa fica curiosa, mas o que incidente foi esse? Será que foi um incidente na origem? Ou está falando de outra coisa? Quando você conhece o autor, você sabe que ele está falando aqui mesmo da questão racial, ele está falando, ele está trazendo mesmo essa identidade negra. Jussara, desculpa, alguém vai ler, gente. Quem vai fazer a leitura? Quem vai fazer a leitura é a Ilânia. Posso começar? Pode, meu amor, fica à vontade. Jussara pensa que é branca. Nunca lhe disseram o contrário, nem o cartório. No cabelo crespo deu um jeito, produto químico e fim. Ficou esvoaçante e submetido diariamente a uma drástica auditoria no couro cabeludo para evitar que as raízes pusessem as manguinhas de fora. Qualquer indício munia-se de pasta alisante, ferro e outros que tais, e o nariz já não havia nenhuma esperança de eficácia no método de prendê-lo com pregador de roupa durante horas por dia. A prática materna não dera certa em sua infância, pelo contrário, tinha-lhe provocado algumas contusões de vasos sanguíneos. Agora, já moça, suas narinas voavam mais livremente ao impulso da respiração, detestava tirar fotografias frontais, preferia de perfil, uma forma paliativa, enquanto sonhava e fazia economias para realização e operação plástica. E os lábios? Na tentativa de esconder-lhes a carnosidade, adquirira um caçoete, já apontado por amigos e namorados, sempre brancos, de mantê-los dentro da boca, sobre a pele, naturalmente bronzeada, muito creme e pó para clarear. Lá um dia veio alguém com a notícia de alisamento permanente. Era passar o produto nos cabelos uma só vez e pronto. Livrava-se de ficar de olhos nas raízes. Um gringo qualquer inventara a tal forma, cobrava caro, mas garantia o serviço. Segundo diziam, a substancializava a nascente dos pelos. Jussara deixou-se influenciar, fez um sacrifício nas economias, protelou o sonho da plástica e submeteu-se. Com as queimaduras químicas na cabeça, foi internada às pressas. Depois de alguns espasmos e desmaios, na manhã seguinte, ao abrir com dificuldade os olhos no leito do hospital, um enfermeiro crioulo perguntou-lhe: "Tá melhor, nega?" Ela desmaiou de novo. Posso fazer um comentário? Deve, Ilânia, com certeza. Noara falou que, assim,
quando a pessoa vê o título, a pessoa fica curioso com o incidente da raiz. E eu vi lá no grupo que tinha essa parte que não tinha ninguém. Então, por isso que eu perguntei o que era para fazer, porque eu fiquei, o incidente da raiz? Isso mesmo, Helena. Muito bom, Ilana, essa leitura, adorei, muito bom. E olha que interessante, de uma maneira bem humorada, né? Eu achei super bem humorado isso aqui. Ele trabalha essa questão da pessoa tentar atender a um estereótipo de beleza que a mídia, as diversas mídias nos impõem, né? De ter um nariz afilado, de ter o cabelo liso ou o cabelo espichado. E ele vai trazendo de uma maneira tão engraçada, ele vai trazendo termos, expressões tão interessantes. Eu acho legal quando ele diz assim: agora as narinas respiram livremente. É como se ele dissesse, enfim, ela libertou, ela deixou de oprimir-se, né? Mas aí depois ele vem trazendo aí essa questão do cabelo, que não é só uma questão aí de identidade, né, gente? Hoje é uma questão do estereótipo de beleza. Quem tem o cabelo liso quer ter o cabelo cacheado, quem tem o cabelo cacheado quer espichar os cabelos e por aí vai. Mas a gente vê mesmo essa questão da identidade afro-brasileira na questão do cabelo, né? É bem marcado no cabelo. E o Pucci, ele traz isso de uma maneira bem humorada para a gente colocar, para a gente pensar, para a gente discutir. E ele traz assim, olha, eu acho muito interessante quando eu li essa parte que ele diz assim, e os lábios? Na tentativa de esconder-lhes a carnosidade. Gente, como eu queria ter o bocão. E ela, na verdade, queria esconder isso aí. Não é algo que a gente possa dizer que está distante da realidade, que está distante da obra literária desse conto, né? Essa questão de você não aceitar a sua construção identitária. E eu reforço, eu trago até aquele que eu falei para vocês, uma experiência que nós tivemos com a comunidade GIA, e nós escutamos vários relatos de que, depois de um processo de leitura e de discussão e de reflexão, é que você percebeu que as pessoas passaram a reconhecer e a perceber a sua identidade negra. Porque, infelizmente, nós acabamos que, através da história e da leitura, marginalizando a ideia da cultura, a ideia da identidade negra, quando, na verdade mesmo, quando você pensa nos fatos, quando você pensa na vida, toda a influência da cultura, da arte, da linguagem, do vestuário, da religião, do sincretismo religioso, todos esses elementos que vieram para o Brasil, em detrimento dessa união com a cultura de vários povos, a mistura de vários povos, só enriqueceu o que nós chamamos de nação, o que nós chamamos de Brasil. Não é uma diferenciação, não é uma distinção. Na verdade, é compreender todas essas influências, compreender todos esses aspectos e todas essas características como sendo elementos distintos que compõem o mesmo povo. A cultura e a identidade afro-brasileira, que deve ser vista com muito orgulho e com muito respeito. E eu coloquei a palavra orgulho antes do respeito, porque aquilo de que você se orgulha, aquilo que você conhece, que você reconhece, você respeita. Nesse finalzinho aqui, gente, uma proposta. Não sei se a palavra é essa, depois a Adriele pode colocar melhor. Eu conto... É isso mesmo. É uma proposta mesmo, um desafio. O conto faz parte da cultura de um povo e, por isso, não existe povo que não tenha o que contar. Isso é um fato, gente, tá? Não existe povo que não tenha uma história, que não tenha um passado, que não tenha algo que possa ser resgatado ali, através desse resgate e a construção dessa identidade.
Então, a memória do povo da Cavalhada, próximo capítulo da novela, próxima etapa deste conto que é conto. Então, nós temos essa proposta a vocês na Cavalhada, de num próximo momento, num próximo encontro, aí a Adriele, ela é mais de montar cronogramas e fazer essa organização. Vocês poderem mesmo sentar aí e lembrar com as pessoas mais velhas, perguntar, vovô, tem alguma história legal, ou alguma história interessante, curiosa, algo que seja curioso ou até assustador, que fez parte aqui do passado da Cavalhada, e vocês vão escutar, ter esse momento mesmo de conversa, de contação, e trazer para a gente esses contos. Se quiser trazer escrito, vocês trazem. Se quiserem trazer oral, vocês trazem também. Estou muito curiosa, desde já, de fato e de coração, para conhecer a Cavalhada através dos contos, do que vocês têm aí de história. E aqui, o que você achou da oficina de leitura? Pronto, perfeito. Então, é tarefinha, né? A tarefinha que vai ficar de casa para o próximo encontro. A próxima oficina de leitura daqui a mais ou menos um mês, né? E aí a gente vai ter essa oportunidade de ouvir, ler, né? Eu vou organizar uma chamadinha com algumas orientações básicas de como esse texto pode ser feito. E aí coloco lá no grupo e fico no pé, né? Camila me ajuda com isso, né, Camila? Patrícia, para ver se a gente consegue, Lucélia também, para ver se a gente consegue envolvê-los, tá? Para eles se sentirem animados a partilhar essas histórias dos mais velhos, né, da comunidade, tá bom? A gente pensa numa estratégia, né, e aí juntas de como conseguir, né, esses textos. Eu sei que abrir o microfone é algo que vocês têm mais vergonha de fazer, né, então a gente pensa nessas saídas mesmo, de um texto escrito à mão e tirar uma foto boa, aí a gente coloca, né, numa apresentação, né, e a gente um vídeo gravado com como a gente fez, lembra que a gente fez? Foi você, Patrícia, que me ajudou na época com as entrevistas que a gente fez no projeto em 2017 com as pessoas mais velhas da comunidade, com os anciãos da comunidade, os anciões, me ajuda no anciões, agora eu fiquei na dúvida, o plural. Com as pessoas mais velhas da comunidade. Acho que não, foi... Meu Deus, quem foi? Foi outra pessoa, Paty, era mais ou menos da tua idade, assim, que me ajudou na época. Vou lembrar o nome. Ai, Camila, foi você! Tá vendo, Camila? Eu sempre confundi as meninas, eu sou terrível, gente, para nome. Vocês sabem disso, vocês me perdoam também por isso. E aí, foi você, Camila. Ah, então agora fechou tudo. E a gente fez, aí pode filmar, né, Nô? Pode gravar só o áudio ou com áudio e vídeo. Para mim, na verdade, quanto mais variada for essa forma de acesso a essas histórias, mais interessante a socialização, a partilha fica, né? Se a gente tiver texto, tiver áudio, tiver vídeo, mais legal fica esse momento do próximo encontro, tá certo? Acho que é uma gravação dos das próprias pessoas lá na Cavalhada seria algo muito rico, viu? Não é, não? Não é? Aí depois nós passaríamos a esse processo, como o Butoa fez, de transcrição. De transcrição, justamente, maravilha. Então, a gente vai pensar, Camila, tá? Junto aí com a nossa equipe da Cavalhada, que a gente nessa atividade vai depender muito mais de vocês mesmo, né? Essa daqui a gente desenrolou sozinhas, mas aí na próxima a gente vai precisar mais do apoio e a gente se ajuda e dá as orientações e acha um caminho, né? Uma saída, tá certo? Acho que é Pedro que tá querendo falar, Pedro. Acho que os anciões... Seria interessante... Desculpa, Adriele. Pedro, você não fala, eu não estou vendo ainda vocês, viu? Eu estou vendo só a tela. Acho que os anciões, narrando,
Seria algo muito interessante. Muito legal, nós né? poderíamos gravar, elas poderiam gravar esses vídeos com eles contando essas histórias, e o processo posterior, assim, como se fosse um desfecho para o projeto, nós poderíamos transcrever isso aí e colocar a autoria aí deles. História, contação de histórias, histórias dos anciões, enfim. Verdade. Vamos amadurecer. A gente tem tempo para amadurecer essa ideia, tá? Tem um intervalo aí para outra oficina, e aí nesse meio tempo a gente. Vocês me dizem quais são as limitações que vocês têm para a gente adaptar a proposta e ela conseguir ser factível, né? Ser possível, né? Que isso é o que importa. Não, Camila, sinceramente, eu vi essa foto aqui tua, não tem nada a ver não com aquela pessoa, não. Tá muito diferente. Eu disse, meu Deus, que memória ruim é essa? Camila, mulher, que isso, mulherão agora, era uma menina. Tá bom, gente, olha, pra gente encerrar nosso momento, encerrar nosso encontro, né, deixando vocês aí com gostinho de quero mais para o próximo, eu vou aqui compartilhar com vocês o link. Agora a gente vai para uma outra plataforma que se chama Mentimeter, eu não sei como é a coisa em inglês não, tá? Eu não sou boa em inglês não. O Mentimeter, e a gente vai avaliar o nosso curso. Eu vou interromper teu compartilhamento, tá, Nô? E vou compartilhar minha tela aqui. Eu já ia perguntar como é que fazia aqui, mas já encontrei. Mas é facinho, é. Vamos lá. Vou aqui compartilhar a avaliação. Entra todo mundo lá, por favor, nesse link, para que a gente possa avaliar. Aqui, a dinâmica é coisa bem breve, tá, gente? Mais uns 10 minutinhos e o encontro acaba, até porque às 16 a gente tem a avaliação do primeiro mês do projeto, né? Aí tem que ter pelo menos uns 10 minutinhos para tomar uma água, fazer um xixi e entrar no link de novo. Vamos lá, então, ó. A gente aqui vai no que bom, que pena e que tal, né? Que bom. O que é que foi positivo nessa oficina? O que é que vocês gostaram? Aí vocês têm a possibilidade de mandar até 3 palavras ou 3 frases curtas, ou se quiser mandar só uma, também manda só uma, tá? Que pena o que é que vocês não gostaram, tá? Tudo é passível de opiniões positivas e também de opiniões negativas ou de pontos de atenção, como queiram chamar, tá bom? Não fiquem envergonhados com isso. E que tal são sugestões para as próximas oficinas, né? A gente ainda vai ter pelo menos 3 oficinas até o fim de janeiro, pelo menos 3, a gente está aprendendo a fazer mais 4 ainda, se der tempo, e a gente gostaria muito de ter esse feedback, né, esse retorno de vocês para melhorar, né, a gente fez tudo isso com muito carinho, mas a gente sabe que tudo é passível de crescimento, né, de melhora, tá bom? Então, vamos mandando suas respostas aí, a primeira parte é o que bom, vamos ver, 2 pessoas já mandaram as respostas, vamos ver o que chegou aqui até agora. Gostei de tudo, dinâmica, né, que bom. Gostei de tudo. Gostei de tudo. Agora eu entendi. Sabe o que é, Pedro? Cada quadradinho é uma resposta separada, sabe? Sim, porque a pessoa pode mandar até 3, Eu Se a flutuei. pessoa mandou uma palavrinha em cada, aí vai ficar assim, meio confuso. Mas a gente vai aprendendo, tá? Fiquem tranquilos. Conhecimento, didática, as leituras, também gostei muito das leituras. Fazia tempo que eu não tinha, assim, um momento para ler, né, juntos com os alunos. Nas aulas tem sido tão rapidinho, né? Tão curtinho, né? No tempo que a gente fica naquela de conteúdo, muita coisa. Foi muito bom. Novas leituras, eu gostei muito das leituras, descontração, conhecimento, leitura. Leitura tá aqui, viu, No? Forte. Gostei de tudo. Eita, muita aprendizagem, aprendizado. Coisa boa, 7 pessoas participando, muito bem, quero mais, bora. É bem facinho, gente, não tem segredo, não. Encantador, que lindo, Noara, aqui, Noara, que coisa linda. Sou fã, número 0, você pode ser a 1, não sei quem respondeu aí, eu sou a número 0, não tire meu posto. Ai, obrigada, gente, é um carinho, viu, muito grande. Ai, Noara é sem palavras para descrever essa pessoa. Coisa linda, gente. Acho que quem vinha veio, né? Participou. Tá bom, vou passar adiante, tá? Por causa do tempo também.
Obrigada. Né, Noara, pelos elogios. Realmente eu senti tudo isso também. Estava ansiosa, sabia? Juro. Juro, eu tava mesmo ansiosa, meu Deus. Ai, meu Deus. E mandando 1000 mensagens no grupinho que a gente fez, do grupo que tá por trás, né, da leitura. E vamos fazer assim, vamos dividir assim, como vai ser? Eu sou muito chata. A coisa é tudo organizadinha. Ela é organizadora, minha gente. Não existe. Sem dúvida nenhuma. A Adriana é muito Ela de para trabalho sem organizar, grupo. ela nasceu para organizar. É para todo mundo, acho tão legal, ficou tão legal, não foi? Na hora a gente dividir a fala, dividir esse protagonismo, né, do momento. E eu tenho certeza que em outras oficinas vocês vão se sentir cada vez mais à vontade, né, para a gente partilhar isso. É tão legal, né, ver, assim, a Ricleide, né, como ela começou, toda à vontade, né, depois veio o Pedro, apresentou, e as leituras, né, das meninas, muito bem feitas. E eu e Nora podendo ser espectadores também nesse processo, que é muito bom, né? Ser espectador também. Então tá, que bom. É um trabalho que tem todas as mãos ali remexendo, é muito interessante, porque aí você não vê a marca de uma pessoa, você vê a identidade do grupo, naquele evento. É muito bom. Verdade. E aí agora é o que pena. O que é que não foi legal? O que é que não foi tão bacana? Fiquem à vontade, gente. É anônimo. Podem dizer aí, né? Que pena. Pode ser qualquer coisa, tá? Que pena. Que durou muito tempo, que o tempo foi curto, né? Tempo é algo muito relativo, né? Para cada pessoa, o tempo flui de uma maneira diferente, né? Para mim foi pouco tempo, né? Eu ficava aqui mais. Gente, nesse aí vocês não podem colocar no meu nome, não. Aqui não, né? Não. Né? Que pena que só teve 3 leituras, eu queria mais, ou que pena que, não sei, tá? Vocês fiquem à vontade, assim, acho que é a hora da gente ver, né, o que pode agradar mais vocês, né? Eu sempre penso que essa avaliação é importante, né? Pouco tempo, faltou só a participação do pessoal da comunidade. Verdade, verdade, né? Mas eles vão se soltando, eles vão aos pouquinhos conseguindo aí. Ansiosa para a próxima, que pena que acabou, que pena que é a distância, concordo com vocês, né? Presencialmente a gente teria. É sempre um ganho, né? No presencial, a gente não pode negar isso, né? Pouco tempo, que pena que acabou. Que pena que foram poucas pessoas da comunidade, né? Mas a gente entende, né? Que tudo é um processo, né? Que tem questões de internet, né? De acesso, de equipamento, de lidar com as plataformas, né? Pouco tempo, tá grandão, é porque muita gente respondeu que era pouco tempo. Que bom que vocês Eu queria também perguntar por que uns aparecem maiores. Quando aparece maior é que mais de uma pessoa respondeu. Igual, né? Porque tem que se responder realmente com as mesmas palavrinhas, porque você vai ver que há pouco tempo aparece aqui, mas aparece também passou rápido, né? Às vezes pode aparecer escrito de outra forma, mas todo mundo colocou pouco tempo igual, aí ele fica bem grandão. Coisa boa, gente. Que bom, então, que vocês sentiram o tempo como eu, que passou voando, assim, né? Eu tava até com medo. Chegou na metade do tempo, eu disse, será que vai dar tempo de dar conta de tudo? E deu, né? Nem apressado não foi super tranquilo, a gente bateu papo. Adorei, assim, foi meu momento da semana, confesso. Momento de parar um Simplesmente pouco. perfeito. Não foi? Eu cheguei até emocionada se eu falar, mas acho que eu choro. Eu adorei, eu tava com muita saudade de fazer isso com vocês. Muita, 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 muita. Muita saudade desse momento mesmo de troca, assim, eu gosto muito disso. E aí, o que tal? Quais são as sugestões que vocês querem trazer para o próximo encontro, para os próximos encontros? Sugiram, peçam coisas, peçam para mudar coisas, ou sugiram novas estratégias, novas metodologias, enfim. Se sintam à vontade para dizer o que é que vocês esperam dos próximos momentos, tá certo? Essa etapa é importante para quando a gente for planejar, sentar para planejar o próximo.
Quando eu digo aqui é porque não tem resposta certa, tá? Todo mundo pode responder o que quiser. Então, olhe para o seu celular agora e você tem aí, ó, 2 minutinhos para fazer um comentáriozinho que você vai dizer o que é que pode. Dessa vez é uma resposta só, não é na nuvem de palavras, vai aparecer as respostas de todo mundo juntas, tá? Em quadradinhos diferentes, sem nome ainda, tá certo? Tudo anônimo. Então, Aí nesse aí eu coloco o quê, Adriele? isso aí vocês vão colocar uma sugestão. Que tal? Uma sugestão do que vocês gostariam que a gente trouxesse no próximo encontro ou nas próximas oficinas, né? Que tal? Que tal se a gente fizesse... Aí você me diz, o que é que você espera para o próximo encontro? Ou para os próximos, na verdade. É a fase da sugestão. Que é mais a gente ter aí essa expectativa, né? Porque no primeiro, né, Noah, a gente faz o que a gente pensa, né? A gente não tem muito esse primeiro contato com vocês, então a gente não sabe muito o que é que vocês gostam, né? Então, que tal o que eles gostam, para que a gente possa tentar adequar as propostas o que vocês gostam, que eu tenho certeza que aí fica mais rico ainda, né? Que uma proposta atenda ao que o público espera dela, né? Tão legal, né? Quando a gente se sente contemplado, se enxerga. Eita, as professoras fizeram, a equipe de leitura fez a minha sugestão. Olha como eu tô chique. Né? Então, é mais essa fase da sugestão, tá bom? Gente, dá uma ânsia de ver logo o negócio sair. Verdade. Esse aqui é diferente. Tem vários tipos de slide, sabe? Eu vou te mostrar, mulher. É massa demais. Agora tá quase. 7 pessoas responderam, que é o que vem participando, né? De todos os outros slides. E agora, time's up. Chegou. Então, vamos lá. O que é que vocês estão esperando da gente, né? Aí aqui não tem resposta certa, né? Porque eu não coloquei nenhuma chave de resposta, porque é algo aberto mesmo. Então, ó, mais leitura apareceu 2 vezes. Mais leitura, porque aqui veio no plural, né? Mais leituras, mais leitura. A gente puxar mais a comunidade, dar uma de Pedro e pegar no pé do povo. Vamos A Adriana entendeu isso. Eu entendi. Música como leitura de mundo. Ai, Nora, ai, que legal. Minha gente, não me dê essa ideia, ia ser massa. A gente fazer uma das oficinas, Nora, só com músicas de compositores negros e músicas que falem sobre esse orgulho, sobre essa história, sobre quilombo, sobre raízes afro-brasileiras. Eita, eu gostei dessa ideia, tá vendo, não? Eita, que tal umas leituras que fizeram parte da nossa infância? Que tal a gente ressignificar essas leituras que fizeram parte da nossa infância, né? Trazê-las de novo, dar novas roupagens a elas. A gente estava com uma ideia dessa, Ju deu uma ideia dessa, né? De trazer esses contos super conhecidos, que são chamados contos de fada, né? Contos fantásticos, que a gente estuda assim quando estuda em língua portuguesa, e ressignificá-los, porque, infelizmente, esses contos todos que fizeram parte da minha infância e da infância da maioria que está aqui, eles não têm, né, as pessoas negras como protagonistas, elas mal aparecem, e quando aparecem, aparecem como o empregado do castelo, quando aparecem, né, e não com um protagonismo devido, né, então vamos ressignificar esses contos da infância, né, e colocar esse protagonismo negro em sua essência, sua história, e sua riqueza e seu orgulho, que tal, né, olha aí, novas leituras. Adorei as sugestões. Quer fazer algum comentário, novo? Olha, tudo maravilhoso, mas eu vejo uma potencialidade muito grande nesses dois. Poderiam ser 2 oficinas, né? Não Essa é, não? da ressignificação é fantástica, porque trabalha com a leitura e a escrita, vai junto, né? É muito interessante isso aí. É algo que coloca muito concretamente o leitor numa relação direta com a obra, porque ele está ali trabalhando essa reescritura.
E a Uhum. música é fantástico, né? A música como leitura de mundo, nossa, eu já imaginei aqui 1 milhão. Não é? A gente faz assim, então, vamos combinar aqui. Eu gosto de combinados, todo mundo já me denunciou aí mesmo, então eu assumo essa carapuça. Vamos. A próxima oficina vai ser esse resgate dos contos antigos, né? Da comunidade, as histórias da comunidade. A terceira, a gente faz essa ressignificação dos contos famosos, dos contos da infância. E aí eu vou contar muito com Julie, viu, Julie? Para ela ajudar a gente, que ela teve essa ideia e dá super certo. E a quarta oficina, a gente faz uma de música, como instrumento de leitura, né? Música é texto, gente. Música é riqueza, música é arte, pelo amor de Deus. E a gente faz. E uma quinta, a gente daqui para lá pensa um outro tema. Combinado assim? Combinadíssimo. Deixa eu interromper aqui Tudo meu ok. momento. Pronto, foi isso. Vocês gostaram? Eu adorei. Perfeito. Amei, 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 amei. Gostaria de ouvir vocês, assim, gostei muito da participação. No, e aí, gostou da avaliação? Vê como fica legal. Muito, muito legal. E é no tempo, né? Que às vezes a gente deixa para aquela oficina, e aqui não, é no momento, é quando a gente está sentindo mesmo. É o que eu estou sentindo, o que eu quero Isso, mostrar. Muito legal mesmo, gostei demais. Gostei das leituras das meninas, a entonação de vocês, magnífico, gente. O leitor, perfeito. ele tem o leitor é ferramenta, né, do autor, porque quando a gente lê, a gente dá vida ao texto. Então, gostei demais da entonação de vocês, de como vocês fizeram a interpretação do texto. A interpretação é tudo, viu? Verdade, é tudo mesmo. Ai, gente, obrigada por terem vindo, obrigada por terem ficado até o finzinho, né, com a gente, prestigiando, né, participando, interagindo. A gente só tem mesmo a agradecer e espero que vocês consigam contagiar mais pessoas a estar aqui no próximo, né? Eu confesso que eu nunca meço muito o sucesso de algo pela quantidade de pessoas presentes, né? Assim, isso é real, não estou falando da boca para fora, não. Mas eu acho que muito mais é a riqueza daquele momento, são as partilhas, é o que você sente, né? O bem-estar que te traz estar reunido com aquelas pessoas naquele momento, né? É claro que a gente quer atingir mais gente, porque o projeto deseja atingir mais pessoas, né? Mas isso não tira em nada a qualidade do momento que a gente teve juntos aqui, e é preciso que seja dito isso, tá certo? Então vamos contagiar, vamos chamar assim, vamos contagiar as outras pessoas com essa energia boa para trazê-las para os próximos momentos, tá bom? Ah, demais, não. Você é parceira de sempre. Obrigada, viu, Nô? Eu sei que você está numa semana daquelas, de muito trabalho, né? Obrigada pelo tempinho, por ser uma parceira, por ter o seu projeto, né? E aceitar essa parceria, né, com a gente. Enfim, não tem nem palavras para te agradecer, viu? Verdade, né, Rô? Eu também aprendo demais. Um cheiro bem grande.